Oi, pessoal! A gente vive vendo na internet todo tipo de conselho sobre casamento, não é mesmo? Hoje, vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos pegar um desses conselhos e analisar bem de perto, entender a lógica por trás de cada argumento. A questão central é sobre comunicação, ou melhor, sobre a falta dela em certas situações. Vamos mergulhar nisso? Bom, e a regra principal do conselho que estamos analisando é essa aí. É bem direta, sem espaço para interpretação. Nunca fale mal do seu marido para ninguém. É uma afirmação categórica, preto no branco mesmo, e é a partir desse ponto que toda a argumentação se desenrola. Tá, mas por que uma regra tão radical? A fonte não joga essa frase no ar e pronto. Existe uma explicação, uma lógica. A ideia é que desabafar sobre o relacionamento com as pessoas erradas pode acabar trazendo mais problemas do que soluções. E olha só os 3 pontos principais que a fonte apresenta para defender essa ideia. Primeiro, reclamar pode virar um hábito, sabe? Uma queixa leva a outra e vira uma bola de neve. Segundo, ao falar, a tendência seria aumentar os problemas, fazê-los parecer maiores do que realmente são. E por último, um ponto mais subjetivo, a ideia de que essa atitude atrai uma energia negativa para dentro do casamento. Ok, então se não é para falar com amigos ou com a família sobre os problemas, a gente fala com quem? A fonte também responde a essa pergunta. E a resposta vem em forma de uma lista bem curtinha e bem específica das pessoas que seriam os canais aprovados de comunicação. E aqui estão as 3 opções consideradas válidas. A primeira, que parece a mais lógica, é conversar diretamente com o próprio marido. A segunda opção é Deus. E a terceira seria procurar um especialista, alguém de fora, como um terapeuta, que teria uma visão imparcial sobre a situação. Lembra da segunda opção, que era Deus? Bom, a justificativa para isso está nessa citação aqui. A linha de raciocínio é a seguinte: ninguém melhor para dar um conselho sobre algo do que o próprio criador daquilo. É uma visão que claramente coloca a fé como um pilar central na resolução dos conflitos do casal. E para que esse conselho todo faça ainda mais sentido, a fonte sugere um exercício de reflexão. É basicamente um teste de empatia, um convite para a gente se colocar no lugar da outra pessoa e tentar sentir na pele como seria a situação. A pergunta que guia todo o exercício é essa: e se fosse o contrário? É uma provocação simples, mas poderosa, que convida a inverter os papéis para analisar a situação por um outro ângulo. Vamos ver como isso funcionaria. E aqui a comparação fica bem visual. De um lado, o cenário A. Imagine ele contando os problemas de vocês para a família e para os amigos dele. Do outro lado, o cenário B. Você fazendo exatamente a mesma coisa, falando com a sua família e seus amigos. A ideia é que a sensação desconfortável seria a mesma nos dois casos. É a famosa regra de ouro, né? Não fazer com o outro o que não gostaríamos que fizessem com a gente. Agora a gente chega na amarração de todas essas ideias, é a parte final do argumento, onde tudo se conecta e a fonte apresenta a sua grande conclusão. E é mais do que uma conclusão, é um convite para pensar e tomar uma decisão consciente. Então, a mensagem final é esta. Depois de pesar as consequências, de fazer o exercício de empatia, a mulher sábia chegaria à conclusão de que a melhor escolha é não falar mal do marido. Ou seja, o silêncio, nesse contexto, não é visto como submissão, mas como um ato de sabedoria para proteger o relacionamento. No fim das contas, analisar esse conselho nos leva a uma questão muito mais ampla, que vale para qualquer tipo de relação. Qual é a fronteira entre um desabafo necessário e uma exposição prejudicial? Quando falar ajuda a construir e quando o silêncio é o que protege? Fica aí a reflexão.